Bom dia, irmãos, graça e paz. Convido a todos a nós abrirmos em Marcos, capítulo 8. Nós vamos meditar nos versículos 34 a 38. São apenas 5 versículos, mas a mensagem que está contida aqui, ela mexe conosco. Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 38. Versículo 34 diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Te agradecemos por esse momento de abrirmos a Bíblia, Senhor, e ouvirmos a Tua voz, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê graça e que o Senhor mesmo nos ensine, Senhor. Toque em nossos corações, gerando uma constante mudança, uma constante transformação, Senhor, para que sejamos a cada dia mais parecidos com Cristo. Peço a Tua graça para falar nesse momento e peço a Tua graça para aqueles que ouvem, Senhor. Que o Senhor esteja falando conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o tema dessa manhã é avalie o custo. Nós lemos esses versículos e eles falam do chamado que Jesus fez aos seus discípulos e à multidão quanto ao discipulado. Nós vamos meditar em 4 pontos, seguindo versículo a versículo. E de início eu gostaria de trazer aqui uma história real como introdução, que eu particularmente gosto muito, de um homem chamado William Borden. Ele foi um jovem muito rico de Chicago. No início dos anos de 1900, a família dele era realmente muito rica. Quando ele terminou o ensino médio, ele teve a oportunidade de viajar todo o mundo como um milionário. E ele tinha seus 17 anos. E durante essa viagem, ele teve um encontro pessoal com Jesus. Então, num determinado ponto da viagem, ele escreveu uma carta para os seus pais, dizendo que ele tinha tomado a definitiva decisão de dedicar a sua vida ao trabalho missionário, porque ele tinha percebido a real necessidade das pessoas durante essa viagem e ele viu que o que elas precisavam era de Cristo. Então ele escreveu essa carta aos seus pais, dizendo que ele dedicaria a sua vida ao trabalho missionário. Ele tinha 17 anos. Depois disso ele ainda retornou para Chicago e ele terminou a sua faculdade, ele fazia Direito, para trabalhar na firma do seu pai depois. O que aconteceu é que quando ele terminou a faculdade, ele decidiu não seguir na área do direito, nem na empresa multimilionária dos seus pais. Ele decidiu entrar num curso de teologia e ele tinha o alvo de alcançar uma etnia, lá no noroeste da China, uma etnia muçulmana. Durante aquela viagem, aos 17 anos, quando ele encontrou o Senhor, e ele escreveu essa carta aos pais dele, a história conta que na contracapa da Bíblia dele, na parte de dentro, ele escreveu 2 palavras. Ele escreveu assim: sem reservas. E aí passou o tempo, ele concluiu a faculdade, e quando ele decidiu não seguir na área da firma dos pais dele, mas se dedicar ao trabalho missionário, ele escreveu sem retroceder, embaixo de sem reservas. Os pais dele disseram que se ele seguisse nesse pensamento, ele não teria nenhuma parte na herança da família e ele nunca ia conseguir um emprego na empresa da família. Então ele escreveu ali, sem retroceder. A história desse jovem ela é curta, mas ela é tremenda. Então, com 18 anos, ele decidiu se entregar inteiramente ao Senhor. Ele concluiu o curso de teologia e ele seguiu para o Cairo, quando ele tinha 25 anos de idade, no Egito. Ele queria estudar árabe e alcançar aquela etnia no noroeste da China. Quando ele chegou no Cairo, na primeira semana, ele contraiu meningite na medula espinhal e ele faleceu em 1 semana. Agora, o marcante dessa última semana de vida desse jovem é que embaixo de sem reservas e sem retroceder, ele escreveu sem arrependimentos. Então, para muitos, quando ouvem uma história desse tipo, de um jovem milionário
que decide deixar tudo e seguir na vida missionária e morre aos 25 anos de idade sem ter alcançado o que ele queria, talvez para muitos isso possa parecer uma vida trágica. Nossa, quanto desperdício, né? Ele tinha tudo na vida, um belo futuro, então ele desperdiçou tudo isso. Nós sabemos que para ele mesmo não houve arrependimentos, ele termina a vida dele doente, num lugar desconfortável, escrevendo sem arrependimentos. Então, essa história se encaixa bem no chamado ao discipulado. Quando o Senhor Jesus nos faz esse chamado, é um chamado sem reservas. É um chamado que para aquele que vai caminhar nesse caminho é sem arrependimento e, sem dúvida alguma, é sem retrocesso. Então, vamos ao nosso primeiro ponto. O versículo 34, o nome que eu coloquei é a convocação, porque o Senhor está fazendo um convite. E o versículo começa dizendo assim: então, convocando, chamando a multidão e juntamente os seus discípulos. Então vamos fazer umas considerações sobre essa convocação. Em primeiro lugar, ela é para todos. Jesus se vira para aquela multidão e ele convoca tanto a multidão quanto os discípulos. Os discípulos já estavam seguindo a Jesus, a multidão de longe, mas ele olha para todos e convoca eles e diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Segundo lugar, em primeiro lugar, a convocação é para todos. Em segundo lugar, ela não é nada apelativa. O Senhor não precisa ficar ali pedindo, por favor, venham atrás de mim. Ele diz, se alguém quer vir após mim, e é como se ele saísse andando, E a pessoa escolhe se vai andar atrás dele ou não. Então, ela não é nada apelativa, Se alguém quer vir após mim. Em terceiro lugar, ela é uma entrega total, não apenas dos bens ou de um pouco do tempo, mas de todo o seu ser. O Senhor diz, a si mesmo se negue. Se alguém quer vir após mim, você escolhe, a si mesmo se negue. Em quarto lugar, ela é sacrificial. Ele diz, tome a sua cruz. E talvez alguém naquela multidão tenha pensado assim, quem é este que está dizendo essas coisas? Quem é ele para dizer isso? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Afinal, quem é esse homem? Mas Jesus ele é totalmente digno de fazer esse chamado total e sacrificial, porque ele mesmo tomou a sua cruz. Se nós olharmos no contexto próximo desse versículo, você pode olhar aí no capítulo 8 mesmo, no versículo 29 desse capítulo 8 de Marcos, nós vemos ali a confissão de Pedro. Jesus está com os seus discípulos, ele se vira para os discípulos e pergunta quem dizem que eu sou. E os discípulos começam a sugerir. Alguns dizem João Batista, outros Elias ou algum dos profetas. Então no versículo 29 nós vemos Pedro. Pedro olha, Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro olha para Jesus e disse, tu és o Cristo. Então este quem ele é, O Messias prometido. Pedro sabia disso. Tu és o Cristo. Aí nós seguimos no versículo 31, em seguida, então, Pedro diz, tu és o Cristo. E aí Jesus começa a explicar para Pedro que era necessário que o Filho do Homem, o Cristo, sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto. Nossa, é o Cristo, o Messias, mas era necessário que ele fosse rejeitado, sofresse muitas coisas e fosse morto. Agora, o interessante é que no versículo 32, a Bíblia diz assim, e isto ele expunha claramente. Então, o texto está dizendo que Jesus falava claramente que era necessário que o Messias fosse rejeitado, sofresse e fosse morto. Então, é esse que está dizendo, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Ele é totalmente digno de fazer esse chamado porque ele mesmo viveu isso, Sendo quem ele é. Ele foi rejeitado, sofreu muitas coisas e foi morto. Então ele pode dizer, se alguém quer vir, venha. Mas você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Em último lugar, sobre essa convocação, do versículo 34, o Senhor diz, e siga-me. Isso é um chamado para caminhar logo atrás dele. A tradição diz que esses rabis, quando ele chamava alguém para seguir, era para seguir logo atrás do pó dos seus pés. A ideia é que ele vai sair andando naquela estrada de terra e a outra pessoa vai estar tão próxima dele que o pó que levantar dos pés dele vai sujar a pessoa que está atrás, entende? Então quando o Senhor diz siga-me,
é um chamado bem de perto. Vem atrás de mim. Então, a segunda coisa que nós vemos nesse texto, no versículo 35, é a advertência. Jesus faz uma advertência, ele faz um convite, mas esse convite não é genérico, e aí ele faz uma advertência, então você precisa avaliar o custo. Versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Esse versículo expressa bem a aparente loucura do Evangelho, né? Jesus diz, se alguém quiser salvar a vida, vai perder. Mas se alguém perder a vida, vai salvar. O que Jesus está dizendo nesse versículo, a gente pode separar em duas partes, né? Quem quiser salvar a sua vida do ego, né? Ou a sua própria vida, a vida natural, vai perder essa vida que Cristo tem para dar, né? Vida espiritual, eterna, num nível mais elevado. E aquele que está disposto a perder a sua vida natural, a vida do ego, esse sim vai salvar a sua vida, porque aí recebe a vida de Cristo. Então, quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai perdê-la. Ele faz uma advertência. Primeiro ele faz um convite, se você quiser vir após mim, você pode vir. E existem exigências, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas preste atenção, se você quer vir após mim e continuar preservando a sua vida própria, o seu eu, bom, não vai dar certo, você vai perder. Mas, se você está disposto a negar o seu eu, o seu ego e vir atrás de mim, bom, aí sim, aí você vai salvar a sua vida. Duas coisas diferentes não podem caber dentro do homem, né? Vida do ego e vida de Cristo. Ou uma coisa ou outra. Seria quase física. Dois corpos diferentes não ocupam o mesmo espaço. Dentro do homem, ou cabe a vida do ego ou a vida de Cristo. E o Senhor nos faz essa advertência. O terceiro ponto é a consideração. O Senhor nos faz um convite, Ele nos faz uma advertência e Ele nos manda considerar. Os versículos 36 e 37. Diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Essas perguntas parecem retóricas. O Senhor pergunta e a gente já sabe a resposta, ninguém precisa responder. Mas lendo esses versículos, eu gostaria de sugerir algo. Quando eu li assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, eu lembrei de um homem que eu conheci pessoalmente e a história dele se encaixa bem nesse versículo. Ele é um empresário bem-sucedido e o patrimônio dele é de alguns milhões. E alguns anos atrás, ele descobriu um câncer também na coluna. Ele passou por várias cirurgias e no dia marcante que a gente teve com ele, e ele mostrou uma cicatriz que ele tinha na coluna e cabia literalmente a sua mão dentro do buraco que ele tinha nas costas. Um homem multimilionário. E ele disse que ele daria toda a riqueza dele só para poder caminhar normalmente. Então ele não se referia nem à sua alma, ele estava se referindo ao seu corpo, né? Ele daria toda aquela riqueza que ele juntou durante muitos anos só para poder caminhar. Ele estava numa cadeira de roda já há mais de 2 anos. E aquilo naquele dia me comoveu muito. Eu pensei, nossa, o que aproveitou esse homem? Ele trabalhou duro dia após dia, acordando cedo, dormindo tarde, trabalhou duro, juntou tudo isso. De repente, uma doença faz com que ele fique de cadeira de roda e ele disse que ele daria todos aqueles anos, toda aquela riqueza, só para caminhar normalmente. Ele ficaria pobre, mas ele queria só poder caminhar. Um homem que quer enriquecer, ele tem uma coisa em comum com aquele que quer seguir a Cristo. Ele se esforça, no sentido de que ele quer e ele vai fazer. Então ele acorda cedo, ele trabalha duro, ele vai dormir tarde, no dia seguinte ele acorda cedo de novo, ele trabalha duro, ele vai dormir tarde, ele se cansa, ele faz várias privações porque ele tem um alvo. Ele quer juntar aquela riqueza, ele quer conquistar algo. Esse homem que eu conheci fez isso durante muitos anos. Depois de muitos anos ele se arrependeu. Se no âmbito, na esfera natural, a gente conhece homens que fazem essas coisas, que se dedicam ao trabalho e juntam riquezas, porque eles têm esse alvo, quanto mais na vida espiritual. Nós vamos ver no final do versículo que essa riqueza que nós, discípulos de Jesus, estamos guardando ou poupando no céu, reunindo, essa riqueza ela não vai se gastar. Não vai chegar um dia em que você vai dizer, nossa, eu daria tudo aquilo por isto. Não, aquela riqueza ela está bem guardada.
Mas na esfera espiritual nós vemos esses homens que se desgastam dia após dia, juntando riquezas, procurando alvos, realizações, e chega um momento que aquilo parece um nevoeiro, né? Que passa e não existe mais. Então, versículo 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada aproveita. E aí o Senhor faz a segunda consideração, que daria um homem em troca de sua alma? Bom, ele não tem nada para dar, porque ele não pode. O único que compra a alma do homem, né, com seu sangue é o Senhor Jesus. Mas se a gente reunir esses dois versículos, o 36 e o 37, imagine um homem que tem o mundo. Ele ganhou o mundo, mas perdeu a sua alma. E chegou o momento que ele quer ganhar a sua alma. Aí Jesus diz, que daria um homem em troca de sua alma? Talvez esse homem daria o mundo. De nada valeria. Nós não compramos a entrada no céu, né? Você não reúne uma riqueza e paga alguém e garante um lugar no céu. Que daria um homem em troca da sua alma? Nada. Então, essa é a consideração. Essa é a consideração tanto à multidão, ou hoje aqueles que estão fora da igreja, aqueles que vivem por si mesmos, também a consideração para aqueles que estão na igreja. O Senhor manda considerar tanto aqueles que ainda não estão seguindo Ele, porque Ele está fazendo uma convocação, mas aqueles que já estão seguindo Ele também manda considerar, eu creio. Ele diz, considere. Você está caminhando dia após dia, as coisas estão acontecendo, as coisas não saem como nós esperamos, mas considere. Considere que você já ganhou a sua alma. E uma coisa pessoal também, irmãos, eu conheci algumas pessoas que peregrinam, que já peregrinaram, né? Usam essa palavra, né? Peregrinação, foi para tal lugar, conheceu aquele lugar, atrás da verdade, atrás de alguma coisa que seja maravilhoso. Nós, povo do Senhor, nós não precisamos mais peregrinar. Não, nem no sentido geográfico, de ir para algum lugar específico, nem na alma. Você não precisa peregrinar atrás de ideias, de realizações, de prazeres. Nós já encontramos a verdade, né? O alvo. Já encontramos a pérola preciosa, né? Está tudo feito. O resto é resto. Mas aquilo que importa, nós já recebemos. E em quarto lugar, temos a retribuição. Versículo 38. Diz assim, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então, neste versículo existem apenas dois tipos de pessoas. A impressão que eu tive ao começar a ler esse versículo, porque qualquer, é que esse versículo começa chamando você de qualquer. E isso é muito bom. Qualquer, porque é qualquer um. Não existe nenhuma especificidade aqui. Diz assim, porque qualquer que nesta geração, que geração? Adúltera e pecadora. Então o Senhor conhecia bem aquele tempo que ele vivia. Ele se refere a toda aquela geração. Diz, olhe ao redor, toda essa geração, adúltera e pecadora. E essa é a geração do nosso tempo também. Então qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, ele diz que ele também se envergonhará dessa pessoa. Então, nesse versículo existem dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa, aqueles que têm vergonha de seguir a Jesus e de obedecer às suas palavras. Esses são aqueles que podem ganhar o mundo inteiro e preservar a vida do ego. Esses também são os que serão condenados. Então, esse primeiro grupo de pessoas são aqueles que sentem vergonha de seguir a Jesus, porque é custoso, porque exige sacrifício, porque exige humilhação. Então esse primeiro grupo de pessoas tem vergonha de seguir a Jesus. Talvez naquela multidão eles viram ali um homem simples, com aparência de judeu, dizendo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. E alguns tiveram vergonha e pensaram, eu? Né? Olha quem eu sou, olha para esse homem, mal vestido, simples, eu vou seguir esse homem. Talvez no nosso tempo, muitos por aí ouçam o nome de Jesus, ou ouçam pregações, ouçam a palavra de Deus e pensem, eu? Olha quem eu sou. Será que eu vou seguir esse Jesus que eles estão falando? Olha esse povo, né? Esses crentes, na maioria pobres, na maioria pessoas simples. Olha quem eu sou, eu vou seguir esse Jesus? Eu lembro que no final do ensino médio, quando
Eu estava para ir para Moçambique para estar com os irmãos. Um colega de turma um dia me encontrou lá na sala e ele disse assim: Davi, você está ficando louco? Olha quem você é. Você vai negar tudo isso para ir lá para a África. E eu, com muito amor, eu respondi para ele e falei assim: nossa, eu acho que é você que está ficando louco. Olha a maneira que você está vivendo. Que maneira inconsequente, né? Onde é que isso vai dar? Então, o primeiro grupo de pessoas é aquele que tem vergonha de seguir Jesus. Mas nós não somos desse grupo. O segundo grupo de pessoas desse versículo é aqueles que seguiram verdadeiramente a Jesus. O versículo não está dizendo isso, mas ele diz que aqueles que sentem vergonha, o Senhor vai se envergonhar deles. O oposto também é verdadeiro. Então, o segundo grupo é aqueles que seguiram verdadeiramente Jesus. Eles negaram a si mesmos e preferiram Jesus. Talvez naquela multidão houvesse pessoas ricas ali. Mateus era um homem rico, dentre os discípulos. Jesus chegou para Mateus naquela coletoria, ele estava no ambiente de trabalho dele, e Jesus disse, segue-me. E Mateus se levantou, deixou tudo na coletoria e o seguiu. Então era um homem rico que viu um homem pobre dizendo, segue-me, e ele o seguiu. Esses são os que serão salvos, que têm a vida eterna, porque perderam a vida do ego. Esses também serão glorificados, né? No nosso tempo, quantos poderíamos dizer que tem tudo na vida, até o dia que tiveram um encontro pessoal com Jesus e perceberam que não tinham nada? No início eu contei a história do William Borden e uma coisa me enche o coração na vida desse jovem. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. Ele não teve um encontro com esse Jesus que alguns têm uma ideia. Ele não teve um encontro com ideias sobre Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. E esse é um encontro que muda a sua vida definitivamente, né? Quem se encontrou com Jesus pessoalmente diz isso. Diz, um dia eu estava andando por ali perdido e o Senhor Jesus veio até mim e falou, segue-me. E aí a sua vida muda, porque você nasceu de novo. Você não aderiu a uma ideia ou a um grupo, não. Você nasceu de novo. Você encontrou pessoalmente o Senhor Jesus. Você nasceu de novo. Teu caminho não pode mais ser o mesmo. Então, esses 5 versículos, a mensagem é muito simples, porque muito provavelmente essa multidão era de pessoas simples. Esses discípulos eram simples. O Senhor não fez nada esquematizado aqui para falar com eles. Palavra simples. Se alguém quiser, venha atrás de mim, tome a sua cruz, siga-me. Considere isso daqui, negue a si mesmo. Amar mais ao Senhor Jesus do que as coisas desse mundo. Então o Senhor está nos chamando para avaliar o custo que é seguir atrás dele. Então eu quero convidar você para nós irmos agora para Lucas capítulo 14. E nós estamos terminando esse momento. Lucas capítulo 14 é um texto paralelo, a partir do versículo 26. Lucas 14 também é uma citação desse momento, de quando o Senhor se vira para as multidões e chama eles para seguirem. Ele está falando ali do preço que isso exige. Quero pedir para que você abra nesse texto, porque aqui, especificamente, o Senhor coloca uma consideração muito importante que eu quero aplicar nesse momento. No versículo 25 diz que grandes multidões o acompanhavam. E ele se voltou e disse, né? A mesma coisa que nós vemos em Marcos. Então o versículo 26 é o mesmo de Marcos 8,34. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Está aí a exigência. 27, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Uma completa impossibilidade. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para o versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? E nós fazemos isso, né? Se você quer construir uma casa, antes de você começar a construção, você faz as contas. Vê quanto dinheiro tem, qual o material necessário, você reúne tudo aquilo e quando tem tudo, você começa a construir. O Senhor faz essa comparação para se referir ao discipulado. Primeiro ele chama, ele faz a advertência e aí ele diz assim, se alguém quer vir após mim, você deve se sentar e fazer as contas. Você está pensando em seguir Jesus? Então se assenta um pouco aí, um instante, e faz as contas. Será que vai valer a pena? Quanto que isso vai me custar?
Quero trazer uma ilustração aqui. Vamos fazer de conta que Jesus está no balcão e você vai até o balcão. E você quer comprar o discipulado, né? Porque é o preço que você vai dar pelo discipulado. E você chega ali e Jesus diz, o que você tem? Você pode dizer, eu tenho um carro, uma casa, tenho uma outra casa alugada ali. Ok, então seu carro e sua casa são minhas, essa segunda casa também. O que mais? Você vai citando, eu tenho uma moto, isso, aquilo, tal. Você vai citando vários bens. Depois que você já citou todos os seus bens, que já não são mais seus, Jesus continua dizendo, e aí, o que você tem? Daí você fala, uma barraca? Sua barraca? É minha também. Mas onde é que eu vou morar? O que mais que você tem? Um guarda-chuva? É meu também. E por aí vai, todos os seus bens. Até que ele pergunta, ok, o que mais? Você pode pensar, minhas roupas, guarda-roupa e tal. E a lista é grande. O que mais? Bom, eu tenho esposa e filhos. Sua esposa e filhos são meus também. Até que não sobra mais nada. E o Senhor continua perguntando, o que mais? Você pode dizer, só sobrou eu, né? Não tenho mais onde morar, não tenho o que comer, o que vestir, não tenho mais nada, não tenho mais esposa e filhos, só tem eu. E aí o Senhor diz, então, até que enfim, né? Você também é meu. Esse é o preço do discipulado. E o Senhor nos manda avaliar o custo. Ele diz, se assente e faça as contas. Então, para que isso não pareça tão pesado assim, quero dizer para você que vale a pena. Né? Porque nós falamos de sacrifícios, tomar a cruz, seguir após Jesus, negar a si mesmo, mas vale a pena. Nós conhecemos o final da história. Conhecemos aqueles que são os vencedores, aqueles que estão com Cristo. Conhecemos aqueles que vão sofrer dano. Nós que temos caminhado com o Senhor e temos enfrentado luta após luta, ou dia após dia e perseverado naqueles momentos de dúvida, nós sabemos que vale a pena. Sabemos que lá dentro, né, no coração, nós temos paz com Deus. Essa paz, ela é introcável. Então, nessa manhã, quero deixar esse convite a você a avaliar o custo. Tanto aqueles que ainda não seguem o Senhor Jesus como seus discípulos, que não o seguem de perto, até aqueles que já o seguem, têm o seguido, têm enfrentado dia após dia os ventos da vida, mas qual de nós nunca enfrentou uma pergunta, uma dúvida na sua mente, né? O qual de nós não se sentiu cansado ou desanimado? Vemos exemplos na palavra de grandes homens de Deus que se sentiram assim. Então, nessa manhã eu quero deixar isso, avalie o custo. E eu garanto para você que vale a pena. Se você tem sido chamado pelo Senhor para segui-lo como discípulo, para entregar o que tem, entregar o que é e seguir após Ele, avalie o custo. O Senhor, Ele continua dizendo, se alguém quer vir após mim, e aí você escolhe. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, porque essa porta, Senhor, que é seguir a Ti, está aberta, Senhor. Obrigado porque o Senhor chama qualquer um que queira Te seguir, Senhor. Eu oro nessa manhã por aqueles que têm estado em dúvida, Senhor. Oro pela certeza nos corações, Senhor. Oro para que perseverem, Senhor. Oro por aqueles que ainda não entraram por essa porta, Senhor, que és Tu, Jesus. Oro para que entrem, Senhor, para que Te conheçam verdadeiramente, Senhor. Oro a Ti para que o Senhor chame a muitos outros que sejam para serem Teus discípulos, Senhor, para Te conhecerem, para Te seguirem de perto, Senhor. Eu Te agradeço porque um dia o Senhor fez esse chamado a nós, Senhor. O Senhor nos encontrou perdidos por aí nos caminhos da vida, Senhor. O Senhor nos chamou para perto, eu Te agradeço, Senhor. Muito obrigado porque Teu amor, Senhor, nos constrange. O Senhor nos encontrou, nós estávamos perdidos e nós fomos achados. Estávamos cegos e o Senhor mesmo nos deu visão, Senhor. Muito obrigado, nós Te louvamos, Senhor. No nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e avalie o custo. O Senhor Jesus continua de braços abertos. Amém.